Então vamos lá, mais uma aula, vamos dar continuidade. Fizemos a apresentação do Photoshop, nós fizemos o recorte, nós usamos a borracha para a gente dar um acabamento melhor. Vamos agora continuar aqui na nossa aula. Vem para cá. Olha lá, estou no mesmo arquivo com o meu cachorrinho, meu arquivo 20 por 20, lembra? Tá ele aqui, beleza. Vamos agora fazer algumas coisas, conhecer novas ferramentas também. Vamos lá. Isso aqui, esse botãozinho, quando ele está acontecendo, isso eu vou mostrar para vocês várias vezes, que é para a gente não esquecer, tá? Isso significa que esse arquivo é um arquivo inteligente, é um Smart Object. O que acontece normalmente? O Photoshop, os mais modernos, né, eles entendem que quando eu posso pegar um arquivo que é de outro, feito em outro software, por exemplo, no Illustrator, e jogar para o Photoshop como uma camada. E ele fica na camada com esse símbolozinho aí. O que significa isso? Significa que ele está vinculado com outro programa. De uma forma muito simples. Eu posso abrir esse arquivo no Illustrator e ajustar ele no Illustrator e salvar. Quando eu salvo, o Photoshop entende que eu salvei lá e ele automaticamente atualiza esse arquivo. Então é para isso que serve. Às vezes eu pego um arquivo de outro e jogo no Photoshop e o Photoshop entende como um objeto inteligente. Então vamos lá, é esse símbolo aqui, ó. Isso acontece quando a gente puxa algum arquivo direto para esse, ele já automaticamente entende como um objeto inteligente. Vou dar esse exemplo aqui, ó. No meu desktop eu tenho esse arquivo que é um PNG, eu vou jogar ele aqui dentro do meu arquivo, aqui dentro. Ele entendeu como objeto inteligente, ele entendeu que isso é de outro lugar e eu vou deixar ele assim. O que isso faz de bom, o que isso faz de ruim? O ruim é que ele não deixa eu mexer muito nesse objeto. Ele normalmente, ó, eu vou fazer o carimbo, ele já não deixa eu mexer no carimbo. Ele fala, cara, como é que você vai carimbar esse arquivo? Como é que você vai fazer isso no seu arquivo se ele é um arquivo vinculado de outro programa? Entendeu? Mas não tem nenhum problema. O que a gente faz? A gente só avisa para o Photoshop, não tem problema. Esse arquivo eu não quero que ele seja mais um objeto inteligente. Então eu dou um Ctrl clique, ou você dá o botão direito do mouse aí seu, você clica nele, né? No caso do Mac, com os nossos Magic Mouse, nós não temos o botão direito do mouse. Então eu dou um Ctrl clique aqui, ou o botão direito do mouse, e você vai em rasterizar a camada. Eu avisei para o Photoshop agora que, ó, não se preocupe, eu não quero que ele seja um objeto inteligente, eu quero que ele seja uma imagem comum. Então o Photoshop, avisei para ele, agora sim, olha lá, o que quiser fazer aqui agora eu faço. Eu posso mexer no carimbo, fazer qualquer outra coisa. Beleza? Então, toda vez que você puxar um arquivo para cá, ele vai vir como um Smart Object, ele vai falar, olha, esse arquivo é inteligente, hein? De onde ele é? Aí ele vai mandar eu procurar de onde ele é. Mas eu falo, Photoshop, eu não quero que ele seja um objeto assim. Eu vou com o meu botão direito e mando rasterizar a camada. Ele transforma na camada comum, posso fazer o que eu quiser. Tudo bem? Isso vai acontecer com frequência na sua vida no começo, até você pegar essa manha aí desse objeto inteligente. Então toda vez que ele tiver um símbolozinho aqui, você se liga que ele vai te bloquear para algumas ações e é só você avisar para o Photoshop. Vamos seguindo aqui, olha só como é que está o fundo, o que eu tenho, né, o que eu já posso fazer aqui para trabalhar. Eu costumo avisar para os meus alunos que quando a gente está trabalhando com marketing digital, quando a gente está trabalhando assim nessa nossa pegada de ser simples, é muito legal que você busque imagens que tenha fundos mais simplórios para você trabalhar. Porque se você pega uma imagem super complicada, com um fundo cheio de coisas, por exemplo, uma floresta ou um lugar cheio de gente, para você trabalhar com esse fundo é muito ruim. O Instagram, por exemplo, ele pede para você evitar de colocar texto na imagem. Então veja, você vai colocar um pouco de texto ou nenhum texto. Se você não colocar nenhum texto, beleza, você pode ter sua imagem ali livre. Mas se você for colocar um título, se você não tiver espaço para o seu texto, sempre vai dar um pouquinho de problema para você. Então a ideia é que você, quando for buscar as imagens, você busque imagens já pensando nisso. Que você precisa de uma imagem mais clean, uma coisa mais limpa. E aí se você precisar fazer um recorte, você pega algum elemento, como foi aqui a ideia do cachorrinho, e você coloca lá nesse fundo que é mais clean, que é mais simples. Essa dica é muito boa. Vamos voltar para cá. Olha lá meu cachorrinho, que bacana como é que ele está aí. Eu tenho aqui então um espaço muito legal para colocar texto, E aí, professor, como é que a gente coloca texto? É muito simples o texto.
ele tem aqui a ferramenta texto. E essa ferramenta texto, você não precisa nem criar uma camada nova. Ele cria para você automaticamente. A dica é você já criar um box para o seu texto. Então eu clico e arrasto, eu quero que o texto fique mais ou menos nesse box aqui. Tá aí, ele atingiu o box do meu texto. Eu preciso ver que aqui tem as informações do meu texto. Tem minha fonte, tem como é que ela tá e tem o tamanho. Olha o tamanho do meu texto. Ele está muito grande, né? Por isso que eu não estou vendo, né? Então vamos diminuir ele um pouco e agora eu consigo ver meu texto, né? Por exemplo, você tem aqui o dogão feliz. Não, vamos ver o cachorrão. Vamos botar esse nome. O cachorrão. O melhor hot dog. Então, vamos lá, o nosso querido cachorrão. Olha só o box do meu texto. Tá vendo como é que eu coloquei ele aqui? A informação dele? Eu posso diminuir, ficar bonitinho como eu quiser. Eu venho aqui, se você der um Enter, aí a questão, se você der um Enter aqui, com um box de texto, o que ele vai entender? Ele vai entender que você está escrevendo. Você está dando Enter porque você está escrevendo. Então, o que a gente faz? Acabou? É isso? Eu venho na minha ferramenta normal, que é essa minha cruzinha, essa minha ferramentinha aqui de mover, eu clico nela, então ele... Ah, beleza. O que o Photoshop fez? Entendi, cara, você quer então acabar por aqui o cachorrão. Beleza, é isso. Dou 2 cliques aqui, eu posso refazer tudo, eu posso aumentar, posso diminuir. Agora tem uma dica que eu gosto muito, que só isso aqui não é suficiente para eu trabalhar com o meu texto. O que eu costumo fazer? Seleciono aqui, né, se seleciona de se achar melhor, o Ctrl A, ele seleciona tudo. Eu venho aqui, eu quero que o Photoshop mostre para mim tudo o que eu puder ver sobre a minha fonte. Então ele manda para mim uma ferramenta para eu trabalhar, que é essa aqui. E eu dou um Ctrl T e ela aparece. Vamos lá? Comando T, o Ctrl T. E aparece aqui tudo que eu puder fazer com a minha fonte. Olha só a diferença. Se eu estiver trabalhando aqui com a camada comum e der o Ctrl T, o que ela faz? Ela pede para eu trabalhar com transformação, aumentar, diminuir, certo? Se eu tiver com o meu texto, só a camada, e der um Ctrl T no meu texto, ele também diz para mim se eu quero transformar isso aqui em tamanhos maiores, tamanhos menores. Porém, se eu der 2 cliques e eu tiver selecionado o meu texto e der o Ctrl T, ele me apresenta todas essas ferramentas aqui para eu trabalhar no meu texto. Então vamos lá, no Ctrl T com tudo selecionado, me apareceu essa janela. Essa janela ela pode ficar aqui para sempre, é só você pedir. Você pode vir aqui também em janela e pedir para que isso apareça para você, tá? Caractere, tá aqui, ó. Então se você não quer usar nenhum, não quero usar esses atalhos, tudo bem. Você vem aqui em janela, vem em caractere, ele aparece para você os caracteres do cachorrão. Lembrando que ele só funciona se ele tiver todo selecionado. Então dou 2 cliques aqui, está selecionado, tudo bem. Olha que legal. Eu posso botar a fonte assim. Eu posso botar a fonte toda caixa alta. Eu posso botá-la assim, do jeito que achar melhor. Eu posso diminuir o tamanho entre letras. Eu posso botar isso aqui, por exemplo, 100, e ele fica um pouquinho mais separado. Eu posso colocar isso aqui, natural. Eu posso aumentar o tamanho entre linhas, ou cachorrão, Enter, melhor hot dog. Aqui ele já está em 269, né? Normalmente, ó, se a minha fonte está com 35 pontos, o espaçamento entre linhas é parecido, né? Então eu boto aqui 36, por exemplo, ele já vai me dar aqui o tanto. Então eu posso aumentar isso aqui, não é? Esse espaçamento para o tanto que eu quiser. Como eu posso diminuir. E eu posso também mudar a minha fonte. Aqui está na fonte DIN, que é uma fonte que eu gosto muito, mas você pode colocar a fonte que você achar melhor. Você vai pesquisando fontes e a gente vai ter uma aula que é sobre os melhores lugares para você achar fonte, cara. Fonte e texto. Essa fonte não tem muito a ver com hot dog, né? Essa fonte Onyx é muito moderna para isso, mas você vai procurar aí de acordo com o que você achar melhor. Aqui é só um exemplo, né? Então eu tenho aqui o cachorrão, por exemplo, hot dog. Professor, como é que eu mudo a cor disso?
Ó, você seleciona tudo, você pode mudar por aqui, ou você pode mudar por aqui no nosso sistema de cores também, que a gente vai falar agora do sistema de cores. Mas vamos acabar aqui primeiro com esse texto. Então veja bem, eu estou aqui agora, não tem nada selecionado, certo? Eu estou aqui só na minha camada de texto. Dou o comando T ou Ctrl T, eu posso aumentar isso aqui e diminuir. Se você não quiser mais, ó, tá, Ctrl T, não quiser mais isso aqui, é o ESC. Você perde isso. Ou Ctrl T, você clica aqui, ele também perde. Ele sai essa seleção. Agora, se eu der 2 cliques daqui no meu T, ele fala, então você quer mexer por aqui? Sim, eu quero mexer por aqui. Eu não quero aumentar ali. Eu quero aumentar aqui meu ponto. Eu quero aumentar para 48. E assim vai, certo? Venho aqui e a minha ferramenta mover e dou o clique, certo? Olha a diferença, galera. Essa diferença aqui é importante. Se você der 2 cliques aqui, ó, o que ele vai pedir falar para você? E aí? Você quer mexer no texto? Fala, não, eu quero mexer aqui, não no título da minha camada. Eu quero mexer no meu texto. Então, o clique é em cima do T. No Photoshop tem muita informação. Cada detalhe aqui é muito importante que você tenha prestado atenção. Para finalizar nossa aula, eu só quero que vocês entendam aqui como é que a gente pinta, como é que a gente faz essa pintura. O Photoshop, ele tem 2 cores. Veja bem, o Photoshop trabalha com 2 sistemas de cores ali para você ter como opção. A primeira cor e a segunda cor. A cor primária e a cor secundária, por exemplo. Então você já tem essas 2 cores ali prontas para você trabalhar. Você seleciona essas 2 cores de acordo com o que você achar melhor. E aí tem a forma de você pintar. Olha só como é que isso funciona. Eu tenho aqui a minha cor primária e a minha cor secundária. Eu quero, por exemplo, que a minha cor primária, porque o roxo aqui não faz nenhum sentido essa cor roxa nesse layout. Eu quero que a minha cor primária seja uma cor amarela, para chegar perto desse. Eu posso vir aqui e escolher meu amarelo. Ah, eu quero esse amarelo, quero esse amarelo. Não, eu prefiro esse amarelo mais escuro. Pode ser, pode ser. E aí, você vê, nossa, mas esse amarelo não é esse amarelo. Então, na cor primária ou na cor secundária, você pode clicar, você pode escolher a sua cor, do jeito que você achar melhor, ou você pode clicar na cor que já existe aqui. Ó. Essa cor já existe. Eu quero esse amarelo aqui, por exemplo. Então, você tem esse amarelo aqui, exatamente esse amarelo aqui. E na cor secundária, a mesma coisa. Você clica aqui e procura a cor que você acha melhor. Fala, eu queria mais uma cor parecida aqui com esse cachorrinho. Eu quero essa cor aqui mais escura, mais cinza, meio preto. Eu quero essa cor. Achou a cor do cachorrinho, tá lá para você usar a cor do cachorrinho. Entendeu? Então, na cor primária ou secundária, você pode fazer isso. E como é que eu pinto, professor? Como é que eu pinto? A pintura é o seguinte, ela tem 2 coisas que você precisa ficar ligado. Se eu quero pintar aqui tudo, eu venho com comando e delete, cor secundária, ou Alt e Delete, cor primária. Vamos lá. Comando e Delete é igual Ctrl e Delete. Então, Ctrl, Delete, você pinta a cor secundária. Ok? Alt e Delete, você pinta a cor primária. Então, é muito simples. Estamos trabalhando. Opa, quero pintar isso aqui de amarelo. De amarelo. Alt, Delete. Quero o azulado, cinza. Command, Delete. Tudo bem? Tudo bem. Então, veja bem. Se eu fizer isso aqui no cachorro, aí eu vou pintar tudo. Alt, Delete. Pintei tudo. Perdi o cachorro, né? Para isso não acontecer, a gente soma mais um botãozinho, que é o Shift. Então, Shift, Option, Delete, eu pinto só o cachorro. Shift, Ctrl, Delete, eu pinto a cor secundária. Mas eu pinto só o cachorro. Então, assim, vamos mudar aqui, vamos voltar, ó. Nesse meu textinho aqui, o que eu tenho? Option Shift. O Option Shift Delete para o Mac, né? Mas Shift, Alt, Delete. Aí, olha só, pintei a cor primária. Shift, Ctrl, Delete, cor secundária. Viram a diferença? Então, normalmente você clica segurando o Shift. Então, Shift, Ctrl, Shift, Alt. Shift, Ctrl, Shift, Alt. Cor primária e cor secundária. É assim que a gente faz pintar. Isso eu vou rever todas as aulas, a gente vai ter um pedacinho e eu vou relembrar esses comandos, beleza? E a gente vai para a próxima aula, que tem muita coisa para a gente aprender, beleza? Te encontro já já. Um abraço.